Sejam bem-vindos à primeira live do ano. Estamos estreando a série de lives nesse ano de 2020. Hoje eu falarei sobre as vantagens de viver exclusivamente de aulas particulares, o grande prazer que eu tenho com isso. Então, se você tem interesse em dar aulas particulares, fica aqui comigo, que eu acho que você vai gostar bastante do que eu vou falar aqui, né? Do que eu elenquei aqui para hoje. Vou começar, pessoal. Vamos lá. Hoje eu inauguro a série de... Ok, tá me ouvindo? Eu consegui ver a resposta da Regiane aqui. Vamos lá, pessoal. Hoje eu inauguro a série de lives aqui no Story do Instagram. Pretendo fazer sempre que possível às quartas-feiras. Com certeza absoluta, na semana que vem, dia 15, estarei aqui também. Em cada live eu vou elencar um assunto diferente. Então, na live de hoje, o assunto é as vantagens, as top 5 vantagens de viver exclusivamente de aulas particulares. Então, eu sou prova viva disso. Eu vivo de aulas particulares há mais de 30 anos. Então, eu queria me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Eu sou professor eu comecei a dar aulas particulares, na realidade, desde 1987. De lá para cá, nunca mais parei. Não era a minha atividade principal. As aulas particulares viraram minha atividade principal nos últimos 5 anos apenas. Então, desde 1987, eu dou aulas particulares, eu venho dando aulas particulares como renda extra. Então, meu primeiro emprego efetivo foi de funcionário público. Eu fui funcionário da Petrobras durante 6 anos. Fiz um concurso, passei, trabalhei na área de operação. Na época eu não tinha ainda me formado, eu sou engenheiro eletrônico também. E ao longo desses 6 anos, principalmente nos 3 anos iniciais, seja bem-vindo, Samuel, principalmente nesses 3 anos iniciais, seja bem-vindo, Rafael, como funcionário público, eu comecei a pensar sobre a minha carreira, né? Se eu queria mesmo ser funcionário público, se eu queria ser funcionário ou se eu queria ser empreendedor. Então, a minha dúvida começou quando eu tinha de 2 para 3 anos como funcionário público. E concluí com 4 anos de empresa que não era isso que eu queria para mim, mas para deixar um cargo público, uma série de estabilidades, assim, salário bom, plano de saúde, alimentação, era tudo muito bom, né? Eu resolvi abrir uma empresa de informática ainda como funcionário da Petrobras. Ou seja, eu era funcionário da Petrobras, trabalhava em esquema de turno, eu tinha a minha empresa de informática e ainda dava aulas particulares. Era uma loucura a minha vida, mas eu entendia que era um momento de transição. Com 6 anos de Petrobras apareceu um plano de demissão voluntária. Lá fui eu, pedi demissão e embarquei direto na carreira de empreendedor, de empresário, dono da primeira empresa de informática. O negócio começou a dar certo, as empresas começaram a crescer. As empresas eu falo porque eu abri uma segunda empresa um pouco depois. Eu dividi as minhas empresas em venda e manutenção de equipamentos. Essas empresas acabaram virando empresas de tecnologia porque eu expandi o negócio. Eu saí só da área de informática e parti para a área de tecnologia. Eu trabalhava com telefonia, com rede, com consultoria, eu preparava aqueles grandes servidores que as empresas têm. A minha empresa cresceu bastante, mas eu comecei a me deparar com um grande problema, que era a falta de tempo, total falta de tempo. E pensando, isso me incomodava bastante, mas eu fui empresário, dono dessas 2 empresas durante quase 15 anos. As empresas já estavam chegando a um patamar bem interessante de faturamento anual, estavam gerando em torno de 600, 700 mil reais, mas eu não tinha mais tempo, eu não tinha tempo para nada, eu não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para minha família, eu trabalhava sábado, domingo, e percebi que não era isso que eu queria e dava as minhas aulas particulares. Nunca deixei de dar aula particular, porque a aula particular sempre foi o grande prazer na minha vida. Até que, há 5 anos atrás, na realidade, em 2012, o meu filho mais novo, meu filho caçula Guilherme, nasceu,
e eu percebi que era hora de tomar uma decisão, senão aconteceria com o Guilherme o que aconteceu com meu filho mais velho, com o Rafael, que foi a minha ausência. Eu não conseguia dar atenção para o meu filho mais velho, e começou a mesma história com o meu filho mais novo, isso em 2012. Por volta de 2014, eu decidi vender as minhas duas empresas e vendi. Entre 2014 e 2015, eu vendi as empresas. E hoje, vivo exclusivamente de aulas particulares, sou extremamente feliz com isso. Consegui um know-how muito grande, porque são mais de 30 anos fazendo isso. Esse ano eu já estou completando 33 anos como professor particular. E estou aqui para contar um pouquinho das vantagens que eu consegui, que eu elenquei ao longo desses anos todos. Então, se você é professora, trabalha demais, né? Eu já tenho uma primeira turma que eu dou aulas de professores. Essa primeira turma, na experiência até formar a turma, eu via muitos professores trabalhando 2, 3 turnos por dia, né? Para conseguir um salário muito razoável. E isso sempre me incomodou, de saber que existia essa possibilidade de uma renda inicialmente extra para você, professor e professora, e com as aulas particulares taxadas de uma forma que eu nunca concordei, né? Então, eu resolvi trazer para você toda a experiência que eu tive, mas de uma forma organizada, de uma forma planejada, para que você, também desejando ter uma carreira parecida com o que eu tenho, hoje eu tenho uma vida tranquila, eu tenho uma vida estável, a minha hora-aula aqui no Rio de Janeiro é bem alta, eu consegui ao longo desses anos formar uma carteira de alunos bem interessante, alunos que gostam da aula que eu dou, que me indicam para outros alunos, que não se importam de pagar o valor da minha hora, porque sabem o preço da minha hora, porque sabem do valor que eu entrego, do resultado que eu entrego. Tenho até alunos aqui participando aqui dessa live, pode até escrever aqui se é verdade o que eu estou falando. E é isso, então estou querendo trazer para vocês essas vantagens, mostrar o lado bom, o lado interessante do mundo das aulas particulares. Porque muitos professores entendem as aulas particulares como um negócio que não é lucrativo, porque não conseguem cobrar o que desejam, acabam tendo que dar aula o tempo todo de graça para amigos e parentes, e acabam se cansando bastante, dizem que não tem tempo porque trabalham demais durante o dia, mas ao mesmo tempo, se elas forem bem planejadas, se elas forem feitas de uma forma metódica, que foi o que eu fiz ao longo desses anos todos, elas dão bastante lucro, e eu já provei que uma hora com rendimentos, você trabalhando 2 horas por dia com aulas particulares, você acaba ganhando, às vezes, 2 ou 3 vezes mais do que trabalhando o dia inteiro, trabalhando 8 horas nesse turno, né, como funcionário, como professor de escola pública ou privada. Então esse é um pouquinho da minha história que eu elenquei aqui para conversar com vocês. Eu queria contar para vocês que eu tenho um canal agora no Telegram chamado Comunidade do 4K2, Comunidade 4K2. Para você ingressar nessa comunidade, conhecer um pouquinho mais o mundo das aulas particulares, é só entrar aqui na bio, né? O link que tem na bio aqui do Instagram, tocar nesse link, preencher um rápido cadastro e você vai ingressar diretamente nessa comunidade. Então lá eu falo um pouco sobre as vantagens de viver de aulas particulares, onde aqui eu vou detalhar mais. Eu falo sobre a Semana do 4K2, para quem não sabe, a Semana do 4K2 acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de janeiro, no mesmo horário, às 21 horas e 3 minutos, vai ser através de um aplicativo, por isso que você tem que se inscrever na comunidade do Telegram. Lá, nessa semana, eu mostrarei para você a possibilidade de ganhar R$4.000, trabalhando apenas 2 horas por dia com aulas particulares. R$4.000 trabalhando apenas 2 horas por dia com aulas particulares durante 5 semanas. Então, eu provarei com facilidade para você que isso é totalmente viável. Os meus rendimentos atuais são muito acima disso, porque eu trabalho
praticamente 6, 8 horas por dia dando aulas particulares. Tem épocas mais fortes que eu trabalho 8 horas por dia, em média eu trabalho 6 horas por dia. Hoje mesmo eu fui dar aula, eu dou aula até nas férias, porque eu tenho alunos que querem se preparar melhor para o ano, eu tenho alunos que estão em recuperação. Então, assim, vou provar para você nessa semana do 4K2 que você pode ter as aulas particulares como um verdadeiro negócio que você tem que saber administrar. Então, programe-se para os dias 28, 29 e 30 de janeiro, mas para você participar desse evento, ele não será aberto ao público, você tem que ingressar na comunidade do 4K2, através do link da bio aqui no Instagram. Tá? Vamos conversar um pouquinho sobre as vantagens de viver exclusivamente de aulas particulares. Eu reservarei os 20 minutos finais, essa live ela terá duração de 1 hora, eu reservarei os 20 minutos finais para vocês fazerem perguntas, até mesmo entrarem ao vivo aqui comigo, se o tempo permitir. Então, vamos lá. Vamos às 5 top vantagens de viver exclusivamente de aulas particulares. Existem muitas vantagens, muitas, mas eu elenco 5. Eu resolvi elencar 5 vantagens que, para mim, pesaram muito forte para eu decidir largar tudo, largar minhas empresas e viver exclusivamente de aulas particulares. Então, a top 1, a top vantagem 1, que eu já até publiquei no Instagram, é tempo livre. Eu consegui esse milagre do tempo livre todos os dias. Então, antes, quando eu era empresário, eu não tinha tempo para nada, nem no final de semana. Hoje, dando aulas particulares apenas, vivendo exclusivamente de aulas particulares, eu me dou o prazer de ter todas as minhas manhãs livres. Todas as minhas manhãs livres. É muito raro dar aula na parte da manhã. Por quê? Porque eu abro a minha agenda, como profissional autônomo, eu tenho essa possibilidade de abrir os horários que para mim são convenientes. Eu abro a minha agenda para começar a dar aula a partir de 1 hora da tarde. Na realidade, 1h30 da tarde. Porque 1 hora da tarde eu deixo meu filho na escola, a partir de 1h30, 2 horas eu começo a dar aula. Hoje as minhas manhãs são dedicadas ao meu filho, praticamente dedicadas ao meu filho mais novo, meu filho caçula, o Guilherme, onde eu acompanho as rotinas dele, vocês devem acompanhar aqui. Eu estou sempre postando alguma coisa dele na natação, no judô, que são as atividades físicas que ele faz. Tenho esse prazer de almoçar com ele praticamente todos os dias, de levá-lo para a escola, e é um grande prazer que eu tenho. Mas tenho as manhãs também para resolver aqueles problemas que normalmente eu, quando era empresário, só tinha sábado para resolver até 2 horas da tarde, porque as lojas começam a fechar às 2 horas da tarde, Então, se eu tenho um problema no meu carro, eu tenho a possibilidade de resolver o problema, não preciso esperar final de semana. Eu prefiro ir à feira durante a semana, eu faço feira aqui em casa, é um prazer que eu tenho. Se eu quiser a praia, eu tenho a possibilidade de ir à praia, eu sou carioca, Rio de Janeiro me permite isso. Ou seja, eu tenho as minhas manhãs para fazer o que for conveniente e agradável para mim. Então, essa vantagem é uma vantagem que eu tenho hoje, que eu tenho nos últimos 5 anos, porque são os anos que eu trabalho, eu vivo de aulas particulares, que antigamente eu não tinha. Trabalho desde os meus 18 anos e só comecei a ter ter uma vida mais tranquila a partir dos últimos 5 anos para cá. Então a top 1 vantagem, sem dúvida alguma, é tempo livre todas as manhãs. E as manhãs porque eu prefiro ter as manhãs. Se eu preferisse ter as noites, eu montaria o meu esquema para não trabalhar à noite. É que aqui no Rio de Janeiro eu costumo atender um público que tem aula de manhã e chega em casa na parte da tarde. Então eu consigo unir a minha conveniência à conveniência deles. Então top 1 já foi. Top 2, vantagem top 2 de viver exclusivamente de aulas particulares. Agenda flexível para compromissos e aulas, ou seja, quando a gente consegue estruturar bem a nossa agenda, a gente consegue reservar os horários que a gente deseja para os nossos alunos e a gente consegue também resolver os problemas, os compromissos, as reuniões que porventura apareçam. Então, essa flexibilidade de horário ela é muito
ela é muito gratificante, onde é parecido com a vida de profissional, é uma vida igual a de profissionais autônomos, né? Um médico, um dentista, um psicólogo, um advogado, ele consegue bloquear os horários durante a semana que não são convenientes para ele e consegue liberar também esses horários se assim for interessante. Então, a flexibilidade de horários é uma das grandes vantagens também do profissional autônomo e, no meu caso, professor particular. Top 3. Estou tentando resumir aqui, pessoal, para a gente também ter um momento para abrir para perguntas, né? E a live aqui do Instagram, ela tem 1 hora de duração. Então, se a conexão cair, a gente vai ter que retornar a essa conexão. Então, eu vou tentar resumir aqui as vantagens e a gente pode conversar com mais detalhes a partir das perguntas que vocês me façam. Então, a top 3 vantagem, a vantagem top 3 para mim, que é muito gratificante, eu acho que é uma das vantagens que mais me deixam feliz, é a tranquilidade para trabalhar. Então a top 1, agenda tempo livre todos os dias. A top 2, agenda flexível para organizar os meus compromissos e aulas. E a top 3 é a tranquilidade para trabalhar. Por que eu digo isso? Porque quando eu era empresário, eu tinha 1000 tarefas para fazer ao mesmo tempo. 1000 é exagero, mas era um absurdo, porque ao mesmo tempo que eu estava tentando resolver um problema com um técnico, eu tinha um laboratório de informática, o telefone tocava, era um cliente que queria falar comigo, um funcionário tinha alguma dúvida, eu tinha que tirar essa dúvida, o pessoal do administrativo às vezes tinha que dependiam de uma decisão minha, e eu tinha que estar presente, eu tinha a equipe bem organizada, mas a demanda acontecia. Então, infelizmente, eu não conseguia me concentrar em uma única coisa. Eu tinha que me concentrar em várias coisas ao mesmo tempo e passava por um problema que eu não sei se você passa. Que era, o dia passava, eu resolvia o problema de muita gente, mas os meus problemas eu não resolvia. Então eu tinha que ficar, às vezes, até mais tarde nas minhas empresas para resolver os problemas que eu não conseguia resolver durante o dia. Hoje não. Hoje eu tinha a obrigação de atender o telefone, né? Na época das minhas empresas, há anos atrás, a gente não tinha esse WhatsApp salvando a nossa vida como salva hoje. Então o telefone tocava, a gente tinha que atender, porque eram clientes querendo falar comigo, eram técnicos, eu tinha 6 técnicos na rua atendendo os meus clientes, então se eles ligassem, eu tinha que atender. Hoje não. Hoje eu posso atender o telefone, parece uma besteira, mas eu posso atender o telefone quando for conveniente para mim. Porque se eu não atender naquele momento, eu posso retornar a ligação. Hoje eu consigo dar atenção a um aluno de cada vez. Ou seja, se eu estou dando uma aula particular, eu me concentro completamente naquela aula particular. Eu me dou o prazer de me concentrar naquilo, de dar atenção àquele aluno que está ali à minha disposição. Eu estou à disposição dele, ele é à minha disposição, para a gente tentar potencializar o máximo possível aquela aula. Então, hoje o atendimento exclusivo me proporciona essa grande vantagem. Então, eu não preciso estar tão disponível naquele momento para as pessoas. O WhatsApp ajuda muito também, porque o WhatsApp armazena as mensagens e a gente vai respondendo, mas a tranquilidade hoje, a paz que eu tenho para trabalhar é única. A paz que eu tenho de pegar também o meu carro, sair de casa sabendo que eu tenho uma rota, eu faço uma rota para atender os alunos do dia e essa rota não vai ser interrompida, também é muito gratificante, coisa que não existia quando eu digo que eu não era dono da minha vida, quando as empresas mandavam em mim, né? Eu tinha também um grande problema de me atrasar muito quando eu dava aula, porque eu estava saindo, às vezes eu estava saindo da empresa, tocava o telefone, sei lá, um servidor de uma empresa, que era o computador que mandava na empresa, que comandava a empresa, ele parava de operar, eu tinha que resolver remotamente, às vezes, o problema junto com os meus técnicos. Então, isso não acontece mais. Hoje eu consigo viver pensando em uma coisa de cada vez. Isso é gratificante demais. Essa tranquilidade, essa top 3 vantagem é espetacular, é única. Top 4, vamos lá.
Dedicação exclusiva. Isso aqui é outra coisa fundamental. Agora eu vou falar um pouquinho como empreendedor também, não só como professor particular. Vou falar agora como empreendedor, saindo um pouquinho do lado técnico da coisa. Quando a gente consegue ter a vida direcionada para uma única atividade, a gente consegue alavancar essa atividade. A gente consegue pensar o tempo todo nessa atividade. Então a gente consegue, no caso das aulas particulares, eu consigo separar os pilares que eu elenco como fundamentais para que o negócio das aulas particulares cresça ou qualquer outro negócio cresça. As minhas empresas, elas cresceram dessa forma também, as minhas empresas de tecnologia. De que forma? Quando você estrutura pilares, quando você elenca pilares e você coloca esses pilares para funcionarem de forma íntegra, de forma que elas se interajam, que elas se falem o tempo todo, né? Então, essa dedicação exclusiva hoje às aulas particulares me permite que eu administre essa minha empresa, digamos assim, que é esse meu ramo de atividade hoje, pensando na captação dos meus alunos, pensando na interação correta com os meus alunos, com os pais dos meus alunos, com a forma de mostrar o meu valor e cobrar o preço que eu acho justo, né? A cobrar é uma dificuldade para todos nós, principalmente brasileiros, né? Os brasileiros têm muita dificuldade de cobrar. Então, você professor, de repente tem essa dificuldade ao dar as suas aulas particulares de cobrar o seu verdadeiro preço, o preço que você acha que vale. Então, às vezes, você tem que cobrar um preço muito abaixo do que você acha justo, porque você não consegue cobrar esse preço. Escreva aqui para mim se eu estou certo, se você é professor ou professora. Se é difícil cobrar, né? É difícil cobrar, mas quando você faz isso de uma forma com técnica, de uma forma organizada, de uma forma pensada, a coisa flui com mais facilidade. E como é que a gente consegue cobrar de forma mais tranquila, de forma mais justa? Quando a gente mostra o nosso verdadeiro valor. Então, se você consegue mostrar o seu valor ao seu aluno, ao responsável pelo seu aluno, ou seja, as qualidades que farão com que o seu aluno tenha resultados expressivos, olha aí, a Nádia concordando, fica tudo mais fácil. Mas isso exige experiência e exige técnica. Então, como qualquer atividade necessita de técnica, necessita de uma boa administração, as aulas particulares não são diferentes disso. Elas precisam ser bem administradas. Então, os pilares, como eu estava falando, da captação, ou seja, você tem que saber captar o seu aluno. Você tem que saber ir em busca do aluno certo. Não do aluno que não vai te valorizar. E sim do aluno que vai dar valor à sua aula, vai pagar pela sua aula, vai valorizar a sua hora, vai pagar pela sua aula e vai te agradecer. Acredite, os meus alunos, os pais dos meus alunos, me agradecem pela aula que eu dou, pela atenção que eu consigo dar e pelos resultados que eu consigo gerar. Todos eles são pautados em quê? Experiência e separação dos pilares que são necessários para isso. Captação, interação, saber cobrar, que eu chamo de faturar, como é que se fatura corretamente, como é que se precifica o seu preço, né, para que você, o preço da sua aula, para que você consiga resultado, fidelização do seu aluno. Isso é algo que gera muito debate no meio de nós, professores particulares, quando eu falo de fidelizar o aluno. Fidelizar o aluno não é ser uma bengala para esse aluno. Fidelizar o aluno é você saber se esse aluno, saber diferenciar o aluno que precisa de você, beber uma água rapidinho, do aluno que precisa de você, que precisa de um trabalho contínuo, daquele aluno que não precisa tanto de você. Então existem aqueles alunos que aparecem na nossa vida, a gente dá as aulas necessárias e eles vão por conta própria e aparecem de novo quando as dúvidas existem. Eu até chamo são os alunos flutuantes que eu brinco, que são aqueles alunos que aparecem e voltam. Quer dizer, aparecem, somem, depois voltam, depois somem. E existem aqueles alunos, vocês professores sabem disso, que eles precisam de um trabalho contínuo.
Não adianta você dar meia dúzia de aulas para ele ir bem ou ir razoável numa prova e você não mostrar para ele que o trabalho contínuo é necessário para que ele consiga atingir o objetivo dele, que é aprender, gente. Que é aprender. E não é só ter um resultado momentâneo. Então, a fidelização de um aluno é de extrema importância para ele e para o seu negócio, para o negócio das aulas particulares, né? Então, é conciliar que nem um cliente, né? Um cliente, qualquer cliente que seja, um cliente de celular, por exemplo, né? Uma operadora de celular faz o que com a gente? Ela oferece toda uma qualidade na prestação de serviços, ela vai em busca de uma qualidade na prestação de serviços para que a gente fique fidelizado e mensalmente a gente queira que aquele serviço seja, que haja uma boa prestação de serviços. As aulas particulares também são assim. Então, se você acha que o aluno ele vai conseguir, por conta própria, resolver os problemas dele, ele vai ter meia dúzia de aulas com você, ele vai conseguir resolver os problemas dele, nem sempre é assim. Existem alunos que aprendem rápido, mas existem alunos que têm uma dificuldade, existem alunos que têm uma base mais fraca, e a gente tem que trabalhar cada aluno. E esse top 4, essa vantagem top 4, ela me possibilita isso. Além da administração, não falei que são 5 pilares? Captação, interação com o aluno. Se você interage mal com o aluno, você perde o aluno, você não consegue se comunicar com o aluno, você perde o aluno. Precificação, fidelização e o pilar da administração desse negócio como um todo. Então, se o seu pilar, por exemplo, da captação está indo mal, você não está conseguindo captar o seu aluno, você tem que trabalhar as técnicas da captação. Se você não consegue interagir bem com ele, ou seja, você capta o aluno, mas não consegue mostrar para ele que você é capaz de dar aula para ele, você perde esse aluno. Então, interação. Se você não sabe formar o seu preço, você não vai conseguir que a sua remuneração com aulas cresça. Se você não consegue fidelizar esse aluno, quando é importante para ele, sempre com integridade, tudo que a gente faz como profissional e como pessoa tem que ser com integridade. Mas se você percebe a necessidade da fidelização, você tem que mostrar isso para o seu aluno e para o responsável do seu aluno. E a administração desses negócios, desses pilares todos. Administrar, o que é administrar? Se você tem sazonalidade na sua atividade como professor particular, você tem que saber guardar dinheiro nos períodos mais fortes para você poder usar esse dinheiro que você guardou nos períodos mais fracos. Eu, por exemplo, tenho os meses de janeiro e fevereiro mais fracos. Eu dou aula, mas a demanda diminui. Só que em outubro e novembro, setembro, outubro e novembro, as minhas aulas são mais fortes. Então eu consigo essa compensação, entende? Isso é administrar esse negócio de aulas particulares. Então, demanda existe demais, a gente sabe que existe demais. Hoje em dia, mais ainda, porque o nível de interesse dos alunos despencou ao longo dos anos. O aluno hoje não tem muito interesse mais em estudar, não tem muito interesse em correr atrás de aprender, de ler e aprender. O aluno hoje ele quer tudo mastigado, porque a internet dá isso para ele, né? Hoje a informação flui com muita facilidade para todo mundo. Hoje a gente consome informação com muita facilidade. E nosso aluno quer a mesma coisa, ele quer entrar numa sala de aula e quer essa informação limpa para ele sempre. E ele não vai ter. E ele não tem disposição para estudar sozinho, não tem mais disciplina para estudar sozinho, a grande maioria deles. Então, as aulas particulares, elas funcionam para isso. Elas funcionam para poder nortear esse aluno, para tornar essa atividade de estudar, né, mais atraente. Então, se a gente sabe utilizar as aulas particulares da forma correta, elas tendem a ser um grande negócio. E eu falo isso de cadeira aqui, literalmente. Eu vivo de aulas particulares há 5 anos e o meu faturamento só aumenta ao longo desses 5 anos. Eu escutei no ano de 2019 muita gente falando assim, as aulas particulares, as minhas aulas particulares caíram muito, colegas, professores. E eu digo para vocês que o ano de 2019 foi o melhor ano para mim como professor particular.
em termos de rendimento, em termos de valorização, em termos da escolha correta dos alunos. Assim, eu tive o prazer de dar aula para alunos realmente muito interessados, com as suas dificuldades mais interessados. Eu colhi bastante resultado positivo, porque para a gente crescer, a gente tem que gerar resultado. Isso tudo graças ao top 4. A vantagem top 4, que é ter a possibilidade de me dedicar a esse negócio, de pensar só nesse negócio, de ter o meu tempo todo para esse negócio, que são as aulas particulares. Então, a top 4, para mim, é de fundamental importância também. Vantagem top 5, remuneração escalável. Remuneração escalável. Se você quiser, anote isso aí agora. As aulas particulares possibilitam uma remuneração escalável. O que quer dizer isso? Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Quanto mais horários você abre na sua agenda, mais você ganha. Quanto mais horários você abre, mais alunos te conhecem e você tem horário para eles, mais alunos te indicam, aí você vai, abrindo mais horários, você vai ter mais gente, e isso vira uma bola de neve. E no meu caso, que vivo exclusivamente de aulas particulares, preencher toda a minha agenda não é fácil, né? Porque eu disponibilizo entre 6 e 8 horas dia de aula particular para os meus alunos. E nem sempre eu consigo preencher todos esses horários, dependendo do mês. Então, eu digo que ela é escalável por isso. Além de você ter a possibilidade de alterar o valor da sua hora-aula. Em toda virada de ano, eu altero um pouco o valor da minha hora-aula. Por quê? Porque a inflação acontece e a gente tem que acompanhar a inflação. E às vezes eu percebo que ao longo dos anos, eu percebo que eu consigo entregar mais valor às vezes para as pessoas, para os alunos. Eu consigo fazê-los aprender mais rápido. Se eles aprendem mais rápido, nada mais justo do que eu ser bonificado por isso também. Então, vê se você entende. Viver de aulas particulares como renda extra ou como única atividade, ela tem essa vantagem. Você escala, você consegue escalar faturamento, coisa que um professor assalariado não consegue. Se você tem um emprego numa escola pública ou numa escola particular, você não vai conseguir aumentar muito a sua renda porque os seus horários já estão todos tomados naquela escola. Não é assim? Escrevam para mim se não é assim. Nas aulas particulares, não. Nas aulas particulares, você monta o seu horário do jeito que você quer, vantagem top 2, agenda flexível, mas se você estiver disposto a encher a sua agenda, o seu salário vai aumentar um absurdo. Por isso que, na semana do 4K2, que é a semana que acontecerá nos dias 28, 29 e 30, eu vou mostrar para você como é possível e até relativamente fácil ganhar R$4.000 trabalhando apenas 2 horas por dia com aulas particulares no período de 5 semanas. Então, isso é totalmente viável, mas depende de técnicas, depende de uma metodologia para que você consiga crescer de forma sólida e de forma que os pilares desse seu negócio formem um elo. Você perceba, às vezes, onde você está falhando e rapidamente corrija essas suas falhas. Então, o que eu estou trazendo para vocês são as vantagens de viver exclusivamente de aulas particulares e para mostrar que também existem técnicas para isso. Não é só você dizer, soltar um panfletinho na rua dizendo, olha, eu dou aula particular e a sua agenda encher. Não é assim. A sua agenda vai encher se você conseguir fazer de forma correta, com as técnicas corretas para provar para um aluno que não te conhece que você é capaz de ensinar para ele. Então isso é necessário, isso é importante, desde que você saiba fazer. E se você não sabe ainda, se você não consegue, você nunca parou para se dedicar a esse tipo de atividade, eu estou aqui para te ensinar, eu estou aqui para te mostrar um caminho, te mostrar uma alternativa para que você consiga melhorar os seus rendimentos, melhorar de vida, melhorar a sua remuneração e principalmente ter qualidade na sua vida. Por que ter qualidade? Porque você vai trabalhar menos e vai ganhar mais do que você ganha hoje. Isso eu te afirmo
com total certeza. Então é isso. As top 5 vantagens são essas. Hoje a live vai ser de 1 horinha. Eu não quero... Eu quero evitar de estourar 1 hora de live, porque senão a nossa conexão cai, o Instagram derruba a gente. Estou aqui à disposição de vocês. Faltam 15 minutos aí para a nossa live encerrar, para a conexão aqui do Instagram cair. Queria abrir para perguntas, queria saber se algum de vocês quer conversar comigo aqui ao vivo. Se você quiser, eu coloco você no ar aqui para conversar. Estou à disposição. Promessa cumprida. Falei que ia separar os 15, 20 minutinhos, estão separados para vocês. Falei das top 5 vantagens, falei da semana de valorização, semana do 4K2, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30. Para quem não ouviu, para você participar dessa semana do 4K2, você tem que entrar na comunidade 4K2 no Telegram, no canal do Telegram que eu tenho. Para entrar no canal do Telegram, é só ir no link da bio aqui no Instagram, tocar nesse link e você vai preencher um rápido cadastro e vai cair na comunidade. Lá você vai ter tempo, vai ter a possibilidade de conhecer muito mais sobre o 4K2. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer entrar ao vivo aqui comigo para fazer uma pergunta ao vivo? Todos serão bem-vindos. Alguma pergunta, pessoal? Querendo entrar ao vivo e fazer essa pergunta, vai ser um grande prazer. É muita coisa, são 30 anos para poder resumir em 1 hora. A gente tem que fazer um resumo dessa forma. Matemática certa, seja bem-vindo. Jeová Barbos, Lígia Ramos. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está no finalzinho da live de hoje, mas eu estou à disposição para qualquer pergunta. Se alguém quiser entrar ao vivo aqui comigo, é só me avisar que eu solicito, eu faço uma solicitação e você entra aqui ao vivo para fazer a pergunta. É um grande prazer tê-los aqui. Alguma pergunta, pessoal? Então, enquanto vocês fazem a pergunta, eu vou repetindo aqui. Outra coisa também que eu não contei, na semana do dia 21, 22 e 23, anote aí, 21, 22 e 23, eu farei uma semana de lives com especialistas que conversarão conosco sobre captação de clientes, formação de preços e como tornar o negócio das aulas particulares estável. Então, eu buscarei a opinião também de especialistas para vocês confrontarem com a minha opinião, com a minha experiência e com como é que eu consegui chegar a um nível bem interessante com as aulas particulares. Então, a semana dos dias 21, 22 e 23, lives com especialistas, onde eles falarão sobre captação, formação de preço, estabilidade no negócio, como você tornar o negócio das aulas particulares estável. Primeiro, eles falarão de uma forma geral, depois eu focarei em aulas particulares. E na semana que vem, no dia 15, na quarta-feira, às 21 horas e 3 minutos, aqui mesmo no story do Instagram, eu falarei um pouquinho sobre o que é um 4K2, darei uma noção rápida mostrarei para você rapidamente, porque o Instagram não permite muito tempo, como é que a gente consegue chegar a um 4K2, mostrarei até através de números como é possível, com 2 horas de aula, apenas 2 horas de aula, faturar R$4.000 durante 5 semanas. Se você tiver mais do que 2 horas de aula por dia, é só fazer a conta que você vai ganhar mais do que os R$4.000 no período de 5 semanas. Esse tempinho final, esses minutos finais que eu reservei para perguntas. Quero saber se alguém tem alguma pergunta sobre o que eu falei. Falei da vantagem top 1, tempo livre todos os dias. Vantagem top 2, agenda flexível para compromissos e aulas, você consegue conciliar. Falei bastante do top 3, tranquilidade para trabalhar. O top 4, dedicação exclusiva às aulas particulares. Isso torna possível você transformar as aulas particulares num verdadeiro negócio.
Top 5, remuneração escalável. Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Mas para isso você tem que saber captar, você tem que saber interagir com o seu cliente, você tem que saber cobrar desse cliente, como é que se cobra de um cliente, e você tem que saber fidelizar esse cliente. Vamos lá. Nádia perguntando, como englobar aulas de reforço diferenciadas, sem ser aquelas aulas tradicionais de reforço? Boa pergunta, organizar, né? Boa pergunta, Nádia. Vamos lá. Eu acho que a grande diferenciação está em você ter cada aluno diferente dos outros, de você tornar a sua aula particular direcionada para um determinado público, para um determinado aluno, e não padronizar essas aulas. Então, o que eu faço nas minhas aulas de reforço, nas minhas aulas particulares, é primeiro estudar o perfil do meu aluno. Então, eu digo que os 30 minutos iniciais da primeira aula são fundamentais para eu conhecer o perfil do meu aluno, conhecer a linguagem desse meu aluno, de que forma que ele se comunica, para que eu consiga descobrir um caminho para tornar a aula particular atraente e para que ele se sinta capaz de entender o que eu estou falando. Então, você entregar conteúdo, isso eu falo muito nas minhas publicações, você ter a preocupação de entregar conteúdo sem estudar, sem saber, sem captar, sem conectar com o seu aluno, sem gerar uma conexão, sem gerar uma empatia com esse aluno, é complicado. Então, o aluno, ele quer uma coisa diferente do que ele vê em sala de aula. Então, você tem que passar conteúdo para ele? É importante, ele tem que aprender. Mas antes de aprender, você tem que conquistá-lo. Como é que você vai conquistá-lo? Com empatia, com similaridade, né? Eu falo muito sobre gatilhos que você deve aplicar. Um dos gatilhos que a gente tem que aplicar, que é uma técnica com os nossos alunos, é o gatilho da similaridade. O que é a similaridade? Você buscar algo que você tenha em comum com ele, que gere uma conexão. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem interessante. Aqui no Rio de Janeiro, né, os alunos meninos, homens, eles são muito ligados em futebol. Então, a primeira conexão que rapidamente eu fecho com eles é quando eu falo de time. Então, por exemplo, eu sou fluminense aqui no Rio de Janeiro. Então, os alunos, por exemplo, que são fluminense, e a gente brinca, pô, você é fluminense igual a mim, isso já gera uma conexão muito rápida. Então, quando eu começo uma aula falando de futebol, né, fica muito mais leve, muito mais descontraído o ambiente para que eu fale também de conteúdo. Então, eu entrego o conteúdo, falo um pouquinho de futebol e nisso a aula vai fluindo. Então, quando eu percebo que o aluno está meio cansado, eu paro um pouquinho de focar em conteúdo, converso um pouco, gero uma descontração e tentando sempre exemplos que gerem interesse para ele. Então, se eu tenho que ensinar, eu dou aulas de matemática e física, se eu quero ensinar alguma coisa para os meus alunos, sei lá, sobre calorimetria, eu vou buscar exemplos da calorimetria que tenham a ver com a realidade dele. E como é que eu descobri isso? Quando eu estudei esse aluno, quando eu estudei o perfil desse aluno, logo no primeiro contato com ele. Então, falar a língua do seu aluno e exemplificar dentro de uma realidade dele, trazer exemplos que sejam mais próximos da realidade dele, é muito melhor. Então, pense sempre que cada aluno é um aluno, cada aluno deve ser tratado de uma forma e o objetivo final é sempre gerar resultado, entregar conteúdo para ele, para que ele entenda aquele conteúdo, para que o resultado venha a partir disso. Interação correta, entrega de conteúdo certo. Respondi? Mais alguma dúvida, pessoal? Temos mais 5 minutinhos. Se alguém quiser fazer uma pergunta ao vivo também, é só avisar que eu coloco aqui para bater um papo comigo ao vivo aqui. Será um grande prazer. Érica Castilho, seja bem-vinda.
Estamos falando das vantagens de viver exclusivamente de aulas particulares. Eu elenquei 5, elencaria mais umas 5 fáceis aqui, de forma fácil, mas quando a gente dá uma resumida, fica mais fácil de vocês guardarem, né? Pelo menos na minha percepção, essas top 5 aí, elas são tão mágicas que hoje eu não penso em fazer outra coisa a não ser dar aula particular, de viver nesse mundo das aulas particulares, que é um mundo que eu consegui conquistar e é muito prazeroso para mim. Hoje eu saio de casa para dar aula com muito prazer, com muita... Para mim não é um trabalho. Eu brinco assim, poxa, eu dou aula particular e ainda recebo por isso. De tão prazeroso que é, né? A transformação que a gente causa no nosso aluno também é muito legal. É muito legal, assim, você vê o aluno, você vê os olhos do aluno brilharem, assim, quando ele olha e fala assim, nossa, eu não entendia, eu aprendi a gostar de, né? Principalmente a física, né? A física ela é muito complicada no primeiro ano do ensino médio, porque é muito nova para os alunos, eles dizem que odeiam a física, aí depois que a gente começa a ensinar, eles veem que a coisa não é tão difícil como parece, e quando eles entendem, e quando eles começam a fazer os exercícios e aprendem, sabem fazer, conseguem fazer sozinhos, e a nota vem da prova, nossa, eu vibro junto com eles, assim, em muitos casos eu até me emociono junto com eles, tamanha a felicidade que eu vejo deles em conseguirem superar esse bloqueio que eles mesmos criam, né? Pergunta da Érica. Eu sou professora há 12 anos, mas CIT, não entendi, ganha pouco. Minha meta esse ano é virar professor online particular, mas tenho receio. Alguma dica para as aulas particulares online? Estou amando seu conteúdo. Muito obrigado pelo conteúdo que está amando. Érica, sim. Quando você tentar aplicar no mundo online o que eu ensino no mundo físico, digamos assim, né? Eu gosto muito de ir até o aluno, eu tenho esse prazer de ir até o aluno, mas se você consegue online, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Estou aqui junto com vocês, conversando com vocês, como se eu estivesse dentro da casa de vocês, isso funciona. Mas o que eu aconselho participa, Érica, não sei se você já está no nosso grupo, na nossa comunidade do Telegram, venha para a comunidade do Telegram, lá a gente vai debater um monte sobre isso. Eu estou promovendo uma semana, que é a semana do 4K2, eu acho que você não chegou a ouvir, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de janeiro. Nessa semana eu darei 3 aulas, dia 28, 29 e 30, onde eu falarei demais sobre uma metodologia que eu criei, e que você consegue chegar nesse 4K2 com muita facilidade. O 4K2 é fazer 4K, 4.000 reais trabalhando 2 horas por dia. É só você saber precificar da forma correta, cobrar o preço justo e saber buscar o seu público-alvo. Então, uma dica que eu te dou no mundo online pense bastante no seu público-alvo, no público que você quer atender e não no público que está disposto que você atenda. Vê se entende isso, Érica. Busque o público que está disposto a te valorizar e a pagar o que você acha justo. Então, essa busca no mundo online, ela também tem técnicas para isso, e na semana do 4K2 eu explicarei isso com bastante, sabe? Mas na comunidade do Telegram, eu já estou aquecendo o pessoal que eu brinco, né? Eu criei essa comunidade agora, no iníciozinho de janeiro, a gente já está em aquecimento para que todos cheguem na semana do 4K2 com os conceitos básicos, sedimentados, e lá eu explicarei com bastante detalhe como é que você integra 5 pilares: captação, interação, faturamento, retenção, que é a fidelização, administração, para que você consiga alcançar o sucesso. Então, esses 5 pilares eu construí ao longo de 30 anos, você tem 12, eu faço há 30 anos isso, e hoje eu garanto, eu afirmo para você que a captação para mim ela vem naturalmente, a interação é muito fácil, a precificação eu cobro exatamente o que eu acho justo, as pessoas pagam e eu tenho uma vida muito confortável hoje, uma vida que me permite viajar, que me permite passear no final de semana com a minha família, ir a um restaurante quando eu quero, trocar de carro sempre que eu desejo. Então, sabendo administrar, sabendo guardar nas épocas
nas épocas mais gordas, digamos assim, para poder utilizar um pouco do que você guarda nos períodos menos sazonais, possibilita isso. Então, aulas particulares, presenciais, online, é muito parecido, desde que você saiba aplicar as técnicas necessárias para você convencer o seu aluno de que você é capaz de ensinar para ele, né? Para gerar nele uma confiança, porque ele não te conhece. Outra pergunta que eu vi aqui, peraí, acabei de entrar no grupo do Telegram, descobri essa live por lá e corri para cá. Que legal, Érica. Lá a gente vai conversar bastante. Quem não entrou ainda para a comunidade do Telegram, clicar no link da bio aqui e ingressar diretamente. Nádia, algum livro para indicar que possa nos ajudar nesse começo de aulas particulares? Nádia, vou te dizer que não tem. Não tem, porque pelo menos eu nunca vi. Porque o mundo das aulas particulares é um mundo tão peculiar, sabe? Tão pouco explorado, que é complicado. Então, assim, todas essas técnicas que eu desenvolvi foi por conta própria, sabe? Com a experiência que eu fui adquirindo, a forma correta de falar com o aluno, a forma correta de tratar o aluno, a melhor maneira de fazer a captação para que ele se sinta atraído pela sua aula, sabe? A forma de administrar. Então eu trouxe a minha experiência como empreendedor para o mundo das aulas particulares. Então hoje eu administro as minhas aulas de uma forma parecida com que eu administrava as minhas empresas. Então infelizmente livro não tenho. Quem sabe eu faça um ainda, né? Que é um dos meus sonhos também. Fazer um livro, escrever um livro, sabe? Deixar um legadozinho assim sobre o que eu consegui, porque eu quero muito isso para vocês também. Quero que vocês tenham remuneração justa. E as aulas particulares propiciam isso, com certeza absoluta. E se você não está na nossa comunidade do Telegram, participe, Nádia. Só tocar no link da bio, fazer um cadastro rápido e ingressar na comunidade. Pessoal, vou ter que encerrar porque o tempo está estourando, senão a conexão vai cair. Agradeço bastante e na semana que vem, no dia 15, na próxima quarta-feira, no mesmo horário, começarei a falar do 4K2. Como ganhar R$4.000 trabalhando apenas 2 horas por dia durante 5 semanas com aulas particulares. Se você quer ganhar mais em menos tempo, é só trabalhar um pouquinho mais por dia. Então agradeço a presença de todos. Foi um grande prazer estar com vocês aqui. Pena que o Instagram derruba a gente, mas a gente se fala na próxima quarta-feira, às 21h03, aqui mesmo. Conto com a sua participação. Boa noite, boa semana, até a quarta que vem.